Uhum. Inclusive, né, a gente estava até agora, um pouco mais cedo, falando exatamente dessa questão, por exemplo, né, do próprio presidente ter anunciado, né, ontem, nessa live que ele falou ali sobre a questão do ICMS, segundo o próprio Bolsonaro, para tentar aliviar o bolso do brasileiro. É claro, a gente sabe que também é um ano eleitoral, que tem, né, os dois lados, eles são tão antagônicos, mas em algumas questões eles são, né, na verdade, parecidos, que querem baixar o preço dos combustíveis, que querem trazer aí algumas questões que a gente sabe que são questões que trazem voto. A gente não pode também tapar aqui o sol com a peneira, mas ele tem feito aí, né, tá falando que está fazendo isso para realmente tentar diminuir a pressão inflacionária. Ele acabou divulgando ali, né, algumas condições que seriam necessárias para os governadores zerarem os impostos estaduais aos combustíveis, além de tentar reduzir e limitar também o teto do ICMS para outros bens essenciais. Segundo o presidente, se o problema acaba ficando ali na perda da arrecadação, ele falou, pagamos a conta, né? Havia aí, né, uma questão, né, de como vamos fazer esse pagamento das contas. Há uma briga também com os estados sobre essa perda de arrecadação. Agora o presidente vem aí trazendo, né, para ele como uma proposta de solução, mesmo que seja no ano eleitoral. Eu sei que vai acabar aí trazendo, né, vai acabar aliviando, de certa forma, o bolso da população, que a população está cansada de pagar a conta mais cara. Todo mundo, se você perguntar, todo mundo vai querer pagar realmente um combustível mais barato agora, porque isso desencadeia outras questões também, né, dessa pressão inflacionária. Eu queria entender da sua visão, como que você vê essa situação? Os estados ficariam aí sem saída, vão acabar, você acha que aceitando, para não ficar mal também com o eleitor? Lembrando que tem muitos governadores que estão disputando a reeleição também nesse ano. Bom, nós estamos aqui num canal que essencialmente é acompanhado pelo investidor. A pergunta é, o investidor, quando o mercado, quando vê esse tipo de ação governamental, ele vai se perguntar, ou pelo menos se a gente estiver pensando à luz da racionalidade, que há pouco nós dois aqui falávamos, à luz da racionalidade, essas ações, concretamente falando, são racionais, portanto, são ações mirando no médio e no longo prazo alguma questão estrutural, ou são ações de caráter populista, são ações eleitoreiras? Então, é essa pergunta que o mercado tem que fazer, que o investidor tem que fazer. Veja só, quando o ex-presidente Lula se coloca claramente como contrário ao teto de gastos, então ele também quer ter maior liberdade para gastar, só que o teto de gastos foi um elemento limitador para que, muitas vezes, o político que lida com dinheiro que não é dele, tá bom? O político, quando o presidente Bolsonaro, nós vamos pagar a nós, não. Nós não é nós, governo, né? Nós, sociedade, pagamos a conta. Então, a pergunta é, nesta relação do poder executivo federal e dos poderes executivos dos entes federados, que são os governadores dos estados, qual é o interesse que vai prevalecer? É o interesse eleitoral e imediato ou são interesses de médio e longo prazo pensando num projeto para o país? Eu sinto, infelizmente, que é apenas e tão somente projetos de curtíssimo prazo, e esse curtíssimo prazo mira outubro de 2022. Eu tenho dito muitas vezes, em relação ao governo Bolsonaro, que o governo Bolsonaro, ao invés de ser proativo, em muitos casos, ele é um governo reativo. Ele reage, e quando reage, na maioria das vezes, reage tardiamente e reage de forma equivocada. E o que me surpreende, na essência disso tudo, é que ainda o mercado acredita que Bolsonaro ou foi em algum momento de sua vida liberal, ou que o Paulo Guedes, que estava ali para garantir, né, fidelidade ao teto de gastos, aquilo que simplesmente o que o governo arrecada ele não pode gastar mais, foi para o espaço, porque o governo e o Centrão querem gastar com vistas à reeleição. Governadores querem gastar? Obviamente que querem também, se isso significar que eles terão maior probabilidade de serem eleitos ou reeleitos. O que sobra disso tudo? Sobra no bolso do consumidor, porque como os meus colegas economistas costumam dizer, não existe almoço grátis. Se hoje diminui, num outro momento nós vamos pagar mais caro ou não. E o dinheiro não se cria do nada, sai de algum lugar. E na grande maioria das vezes sai do bolso
dos mais pobres, que muitas vezes sequer têm carro, né, mas que são penalizados em cascata por uma inflação nos serviços, no transporte público, né, das formas mais tristes para um país que não precisaria estar na situação que está. Agora, também tem duas grandes questões. Estamos aí, espero que no término de uma pandemia com vacinação, mas também no momento em que o mundo tem uma guerra, que é a guerra entre Rússia e Ucrânia. Na verdade, não é nem guerra, é uma invasão dos russos na Ucrânia. E isso tudo acaba reverberando internamente no nosso mercado e certamente na política e nas eleições.